Essa semana eu recebi no nosso grupo, na nossa comunidade, alguns relatos, alguns questionamentos em relação a medo de trabalhar na mecânica automotiva em alguns serviços específicos. E um dos participantes do grupo fez um questionamento que me fez pensar em algo que de fato prejudica muito o nosso setor. E ele me questionou aonde poderia adquirir conhecimento sobre os novos produtos, sobre o que surge de novidade dentro do mercado automotivo, porque ele havia buscado em vários locais, em vários sites, em livros, e não havia encontrado nenhum conteúdo relevante que pudesse ajudar ele a, de fato, entender as novidades existentes na mecânica automotiva atualmente. Eu parei para pensar, e isso eu já tinha como realidade há muito tempo, porque eu vivi isso, e de fato a gente não tem um conteúdo, um site, acesso a livros que informem de forma clara e objetiva as novas tecnologias que surgem no mercado automotivo. Então, basicamente, a maior parte dos técnicos hoje trabalham meio que às cegas. A não ser que, claro, você seja um mecânico de montadora, trabalhe dentro de uma concessionária, onde você tem um acesso mais específico naquele produto daquela marca. Mas dizer que o técnico conhece de fato, de uma forma ampla, aquilo que tem de novidade, é difícil dizer. E isso muito se deve a essa falta de produção de conteúdo, vamos dizer assim, produção de informação técnica a respeito daquilo que a gente tem como novidade. Essa semana, por exemplo, eu vi o anúncio da Audi em relação aos novos RS5, que vem em duas versões, o modelo perua e o outro sedã, falando sobre a nova tecnologia do carro, né, que agora traz um motor híbrido e tudo mais. E sempre que eu vejo esses lançamentos, cara, eu fico me perguntando, será que a gente tem mão de obra qualificada para de fato trabalhar nesses carros? E eu não vejo, sinceramente, esse acesso à informação e essa mão de obra qualificada. Claro que assim, as montadoras hoje trabalham com treinamentos mais complexos, tentando fazer com que o cara da linha ali de frente tenha de fato contato com o produto e entenda o que está sendo implementado. Mas eu acho que o buraco disso é muito mais embaixo, cara, porque a gente tem um reparador pessoa física, aquele cara autônomo, a gente tem as oficinas particulares, que elas não têm contato com esse material técnico. É difícil que esse cara tenha acesso ao manual, tenha acesso a um treinamento. E, querendo ou não, isso impacta diretamente a percepção do consumidor sobre o produto. Porque nem todo mundo vai manter os carros nas concessionárias, nem todo mundo vai levar o carro nas especializadas. E por mais que essa seja de fato a estratégia da montadora, eu acho que isso é um grande tiro no pé. Porque, como eu falei, as pessoas não vão, mesmo que sejam obrigadas, elas vão procurar outras vias de reparar os carros que sejam fora da concessionária. E diferente daí fora, né, igual os Estados Unidos, por exemplo, acho que Europa também, o reparador pessoa física, o reparador, até o público geral tem acesso aos manuais técnicos, à informação, à literatura técnica, enquanto aqui no Brasil essas pessoas não têm acesso a esse tipo de conteúdo, não têm acesso a esse tipo de treinamento. E as pessoas que estão dentro da concessionária, que estão dentro da montadora, aqui no Brasil, elas não têm permissão para compartilhar esse tipo de conteúdo. E isso faz com que a informação fique retida ali dentro das montadoras. E isso eu vejo como extremamente crítico para a evolução do mercado. Como eu falei, o consumidor final, que é de fato o cliente, ele acaba sentindo isso, porque é difícil ele achar alguém que de fato saiba mexer no carro, e muita gente fora essa aventura, cara, e aprende, vamos dizer assim, na marra. Eu digo que o mecânico no Brasil é muito qualificado, eu tenho certeza que muito mais do que os mecânicos aí de fora, mesmo que eles tenham acesso à informação, porque o cara aqui, ele normalmente aprende na tentativa e erro, aprende à força, aprende na marra, corre atrás de informação da maneira que dá, e muitas vezes consegue encontrar a solução.
mas a um preço muito alto. Às vezes o cara tem que errar muito até ele acertar. E isso é muito ruim. Queria que fosse diferente esse cenário e espero que a gente consiga, daqui a um tempo, ter acesso à informação de uma maneira mais tranquila, mesmo que você não esteja dentro de uma montadora, mesmo que você não esteja dentro de uma concessionária. Eu falo sendo um cara que trabalha em concessionária, mas eu queria que o cenário fosse diferente. Eu acho que divulgar informação não gera mais competitividade, não gera não gera uma concorrência maior, vamos dizer assim. Eu acho que só aumenta a qualidade da mão de obra que trabalha em cima do seu produto, né? E, como eu falei, a mão de obra, por mais que essa estratégia das montadoras coloquem o consumidor cada vez mais refém de ter que fazer o serviço dentro da concessionária, as pessoas ainda assim vão buscar outras alternativas para mexer nos carros. E assim, cara, dica para você que trabalha no setor automotivo, seja na parte técnica, na parte comercial ou na parte de gestão, e quer ter acesso à informação, procure conteúdo em inglês, cara. Uma das coisas que eu estou tentando consertar, vamos dizer assim, na minha vida esse ano, é ter mais acesso ao inglês, realmente aprender, realmente estudar e buscar conteúdo de fato em língua estrangeira, porque é muito mais rico do que o que a gente tem de conteúdo aqui. Então busque sites, principalmente de notícias, sites mais técnicos, vídeos mais técnicos, onde essas pessoas disponibilizem o conteúdo, mesmo que em língua estrangeira, mas com uma qualidade legal para você. Eu sei que no começo é mais difícil, é complicado a gente entender, mas além de te estimular a aprender uma língua a mais, que é uma língua universal, que é o inglês, você vai crescer muito, tecnicamente, com o conteúdo que você vai ter acesso. Então, por mais que seja difícil, eu sei que não é fácil, eu acho que esse é o único caminho que a gente tem hoje para buscar aprender, para buscar crescer dentro da manutenção automotiva e não ficar para trás naquilo que é a realidade do mercado, né? Os produtos estão mais complexos, cada vez tem mais tecnologia e a gente vai só ficando para trás por de fato não ter acesso a isso. Claro que com o tempo, né, o conteúdo é disponibilizado em treinamentos, em português e tudo mais, mas isso leva tempo, cara. E às vezes a gente começa, às vezes não, na verdade é a realidade, né? A gente tem acesso ao produto, os defeitos começam a acontecer, a realidade começa a surgir pra gente antes da gente de fato ter contato com conteúdo ali que ensine o que fazer nessas situações. Então, quanto mais você se antecipar em relação a esse acesso, a esse conteúdo, a esse conhecimento, melhor será. Bom, isso aqui é basicamente um desabafo, talvez, mas entregando para vocês a realidade, que talvez você fique meio confuso, achando que você que é incapaz e não conseguir ter acesso às informações, mas isso, na verdade, é uma realidade de muitos dentro da manutenção automotiva.